Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ainda te louvamos, ainda te adoramos, Senhor, pedimos que o Senhor continue, Senhor, presente conosco, continue, Senhor, falando conosco, continue, Senhor, dispensando a nós, Senhor, o Teu falar, Senhor, o Teu falar de direção, o Teu falar, Senhor, que nos alinha, Senhor, que nos mostra o caminho, que nos mostra, Senhor, por onde devemos andar, para onde devemos ir. Nós te agradecemos pela palavra que o Senhor tem nos falado, pela palavra profética. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem insistido conosco, o Senhor tem, Senhor, investido em nós. Senhor, a Tua palavra, Senhor, o maior investimento, Senhor Jesus, que nós recebemos da parte do Senhor nos dias atuais. Senhor, então nos leve a valorizar a palavra, nos leve, Senhor, a amar a palavra, nos leve, Senhor Jesus, a anelar a palavra, pois é a Tua palavra que salva, é a Tua palavra que faz a obra, é a Tua palavra que liberta, Senhor, pois o Senhor é a própria palavra. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos percorrendo a nossa carreira. Queremos, Senhor Jesus, em breve estarmos com o Senhor, Senhor, na grande boda do Cordeiro. Senhor Jesus, estarmos com o Senhor também, Senhor, reinando, Senhor, durante 1000 anos. Senhor Jesus, nos ajuda a completar nossa carreira. Nos ajuda, Senhor, a combater o bom combate. Nos ajuda, Senhor, a completar a carreira. Nos ajuda, Senhor, a guardar a fé. Senhor, e que possamos, como igreja, Senhor, a encorajarmos uns aos outros. Senhor, para que nenhum de nós, Senhor, fique para trás, para que nenhum de nós, Senhor, seja, Senhor, lançado fora. Senhor, queremos que todos nós reinemos com o Senhor. Senhor, reinemos com o Senhor no mundo que há de vir, Senhor, na era vindoura, Senhor, e sejamos sacerdotes do Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, a Tua igreja em Carlos Chagas, continue abençoando as famílias, abençoando, Senhor Jesus, a vida dos irmãos, das irmãs. Senhor, visita, Senhor, cada um dos nossos, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, necessitados, supra-os com Teu Espírito, com Tua vida, com a provisão do céu, como o Senhor já tem feito no nosso meio. Te agradecemos, nós te louvamos. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, como falamos ontem, nós estamos dentro ainda do encargo do alimento diário da semana 1. E em especial na quinta-feira, o título da quinta-feira fala o seguinte: festejar por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Isso aqui refere-se a reino. Muitos cristãos não têm noção do que é reino, tá? Então, nós tivemos o sentimento de, dentro desse encargo, passar um pouco para os irmãos a respeito de bodas, de reino, de pré e pós-tribulação, porque nós precisamos conhecer da Bíblia para nós não sermos enganados. Isso faz parte da escatologia, que é o estudo do fim. E nós precisamos louvar o Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, irmãos, com a palavra, que muitos desejariam ouvir e ver, e não ouvem nem veem. Eu estou falando de coisa que eu vi, tá? De coisa que eu sei, não estou falando de algo que alguém me contou. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos abençoado. Tem vários lugares aí, irmãos, repito, falo coisa que eu já vi, que é ser cobrado um ingresso caro para você ouvir uma palavra escatológica. Entendeu? E nós temos a visão de que de graça nós recebemos no Senhor, e de graça, irmãos, é passado para nós. Então, você precisa considerar a si mesmo, considerar a sua vida, considerar o seu ministério, o seu serviço, para que você não fique de fora do reino. Para os cristãos hoje, tanto os que já partiram, quanto os que estarão vivos, só terão 2 lugares: reinar com o Senhor durante 1000 anos, e trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. A disciplina. Então, irmãos, o que é preciso eu fazer para reinar com o Senhor? O que é preciso, Senhor?
eu cumpri. Não vamos falar nem cumprir, porque o Senhor cumpriu todas as coisas por nós. Mas o Senhor deseja, irmãos, simplesmente que sejamos obedientes. E exerçamos com amor e responsabilidade o que Ele tem nos confiado. Então, o irmão pediu para que lêssemos Apocalipse capítulo 19, fala o seguinte, versículo 7, né? Alegremo-nos, é uma alegria para nós precisamos nos alegrar, amém? Fala com o irmão que está do seu lado, irmãos, alegremo-nos, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. As bodas é aquele último nível, último estágio antes do casamento. Primeiro, há o momento das bodas, para depois haver o casamento, o ato em si. Então, o Senhor aqui ele fala para nos alegrarmos, porque é chegada, porque são chegadas. Para o Senhor, irmãos, a visão do Senhor é que tudo, o Senhor já tem na sua ótica, na sua visão, porque Ele é onisciente, Ele já tem na sua ótica todas as coisas que ainda não aconteceu, mas na visão do Senhor já aconteceram. O Senhor já olha para a igreja como uma igreja vencedora. O Senhor já olha para a igreja como aquela que já se ataviou. O Senhor já olha, irmãos, para nós como vencedores. Certo? O Senhor sabe quem de nós será os vencedores. Mas hoje eu preciso receber o falar do Senhor. Falou, Senhor, não é difícil eu ser um vencedor. Para nós sermos vencedores, irmãos, basta nos obedecer, sermos simples ao Senhor, simples à palavra. Então, no versículo, lemos aqui Apocalipse 19, agora vai para Apocalipse 20. Eu não tenho tempo, queria eu ter esse tempo, de começar a detalhar, desde antes da grande tribulação, até o período da Nova Jerusalém. A palavra do Senhor, ela não nos dá margem para dúvidas. O Senhor é claro como um dia, porque Ele é luz. Na luz, não nada fica-se encoberto. Então, ou seja, na luz, você não tem dúvida de nada. Tudo está revelado para você. E hoje, no nosso espírito, nós recebemos essa revelação da parte do Senhor. Não é na nossa mente humana. Não é você tentar entender. Basta, nos irmãos, nos voltarmos ao Espírito para ganharmos a visão correta do que o Senhor tem nos falado. Então, Daniel capítulo 9, fala-se a respeito da última semana. Última semana. São 70 semanas. Certo? 69 passaram. A última semana está para ter início. Última semana. Quando fala semana, Flávio já falou sobre isso aqui, refere-se a anos. Uma semana, 7 anos. Cada dia refere-se a um ano. Cada dia da semana refere-se a um ano. Certo? Então, a última semana que precede o fim de todas as coisas, ainda não teve início. Ainda. Mas em breve terá início, certo? Quando a última semana terá início? Quando em Israel houver um tratado de paz, principalmente entre os povos do Oriente Médio. Você vê hoje uma guerra ferrenha na região de Israel. Mas é necessário que algo aconteça, para também ser necessário que alguém apareça. Para que alguém apareça, para trazer uma, entre aspas, resolução
da situação, entendeu? Só precisa, por exemplo, de um profissional, por exemplo, um bombeiro só vai no lugar onde tem fogo, onde não tem fogo ele não vai, então não precisa da presença dele. Então, para que haja a presença desse tratado de paz, precisa haver, como o Senhor fala em Mateus 24, o princípio das dores. Então vai haver um homem, vai haver uma pessoa poderosa, não sabemos quem é, que vai se levantar em nível, não somente em âmbito ali do Oriente Médio, mas em âmbito global, respeitado, que tem prestígio, que tem autoridade, e esta pessoa trará uma falsa paz para aquela região. Um tratado será assinado. Tratado de quanto tempo? 7 anos, a partir de hoje. Eu acredito, não sabemos se será público ou se será oculto. Eu acredito que será oculto, público. Porque um acontecimento como esse, um tratado de paz numa região daquele que é um barril de pólvora, ficar oculto? Não, irmãos, o mundo precisa saber disso. Então, no momento em que o tratado for assinado pelas nações judias e a nação árabe ou a nação muçulmana, que são da linhagem dos filhos de Abraão, Ismael e Isaque, quando houvesse o tratado, vamos assinar a partir de hoje, baixem as armas, guardem os armamentos, a partir de hoje nós vamos viver em paz. Assina para mim, líder do judeu, assina para mim, líder do povo palestino, do povo árabe. Eis aqui um tratado de paz. A partir desse momento, dá início à última semana de Daniel 9. Contando a partir do início do tratado, do tratado de paz, começa-se os arrebatamentos. Queria eu detalhar isso para vocês, porque eu amo escatologia, eu gosto, viu? Essa noite eu fiquei até 3h40 vendo sobre isso. Os passarinhos já estavam cantando, o filho já tinha acordado, eu nem dormi, eu tinha ido ainda. E o filho não dorme, né? Senhor Jesus. Então, era 3h40 quando eu fui deitar. Eu amo a escatologia. Muitos têm medo de Apocalipse. Apocalipse não é para você ter medo. Amém. Apocalipse é um livro de vitória. Amém. É um livro, irmãos, da conclusão da vitória do Senhor. Amém. É um livro que fecha a era, que fecha e traz novamente o início da criação de Deus. Amém. Novos céus e nova terra. Apocalipse. Então, irmãos, dá início aos arrebatamentos. Os mortos que foram vencedores são arrebatados primeiro. Ressuscita-se primeiro. Amém. Depois, os vencedores maduros começarão a ser arrebatados. E isso antes da grande tribulação, mas depois do início do tratado de paz. As semanas, a última semana, que são 7 anos, serão divididas em duas partes. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio, o mundo vai estar uma maravilha. Economia bombando, paz no Oriente Médio, segurança. Estamos falando tudo isso aqui de uma falsa, tá? Falsa segurança, falsa paz, mas haverá necessidade. Nesse momento, meu irmão, se você já estivesse maduro para ser um vencedor, Deus já te toma. Amém. Depois, a igreja é arrebatada, Apocalipse capítulo 12. Eu anotei aqui uns pontos, porque é muita coisa, eu não consigo gravar isso tudo na minha cabeça. Mas deixa eu só ler para você rapidinho, depois eu vou entrar no ponto em que eu quero, que é dentro do encargo dessa mensagem, que é sobre festejar por 1000 anos. Amém. Mas antes desse festejar aqui, irmãos, muita coisa acontece. Sim. Muita coisa acontece. Presta atenção, tome nota se você quiser anotar,
mas depois, com o tempo, se possível, nós trazemos isso novamente para os irmãos, amém? Deixe-me ver aqui. Antes da grande tribulação, que é na metade dos 3 anos e meio, na metade dos 7 anos, no final de 3 anos e meio, vai haver um rompimento desse tratado de paz. Aquele homem que trouxe uma falsa paz, vai rasgar o tratado e falar: a partir de hoje, vocês fazem o que eu quero. A partir de hoje, é eu que dou as ordens, é eu que dou as cartas, a partir de hoje, as leis provêm de mim, os preceitos provêm de mim, a autoridade provém de mim, e toda a terra obedecerá a minha palavra. Este será o anticristo. Não queira estar na grande tribulação. Não queira. Eu vou ler somente uns 4 versículos para te dar uma chacoalhada, para às vezes você estar dormindo na vida da igreja, né? Não levando a sério o serviço a Deus, brincando de servir, não é isso? Cumprindo uma tabela. Irmãos, o Senhor precisa nos chacoalhar, porque, irmãos, não é o desejo do Senhor que nenhum de nós pereça. E é o nosso desejo, primeiro pensando em nós, primeiro que cuidamos da igreja, porque Paulo falou: não adianta eu falar a outros e eu ser desqualificado. Eu tenho buscado crescer em vida, para eu ser arrebatado, irmãos. O foco primeiro é eu ser arrebatado. Amém. Aí nós focamos no seu crescimento, aí nós focamos no crescimento dos irmãos. Amém. Porque nós não queremos que nenhum irmão também fique para trás, certo? Então presta atenção comigo, se você quiser anotar, anota. Antes da grande tribulação, isso não acontecerá na terra, isso acontecerá nos ares. A primeira vinda do Senhor, a segunda, porque ele já veio a primeira, a segunda vinda vai ser a vinda oculta. Ele virá até os ares, ele não aparecerá para todo olho humano. Ele virá oculto, ele virá às escondidas, ele virá à noite, entendeu? Entre aspas. E ele começará a reunir os seus nos ares. Anotei aqui: antes da grande tribulação, nos céus, nos ares, alguns crentes começam a ser arrebatados aos céus antes do 6º selo. Apocalipse é cheio disso. Apocalipse fala de selo, Apocalipse fala de trombeta, Apocalipse fala de taças, Apocalipse fala de flagelos, Apocalipse fala de ais. São 3 ais, não é isso? Você já ouviu aquela frase: ai, ai, ai? Irmãos, o primeiro ai já vai ser algo terrível, ainda vai vir um segundo, o terceiro ai. A humanidade vai gritar ai. Entendeu isso aí? Não. Você sabe de onde surgiu ai, ai, ai? Não fala isso de forma leviana, porque o negócio é sério, são os ais, né? Então, alguns crentes começam a ser arrebatados aos céus antes do 6º selo, como está implícito, Apocalipse 7:9 fala sobre isso. Depois, os santos vencedores, que foram mortos, martirizados nas gerações passadas, serão ressuscitados e arrebatados ao trono de Deus. Os que morreram, lembra que Paulo fala a Tessalonicenses? Os que morreram, nós, os vivos, não precederemos os mortos. Os mortos serão arrebatados primeiro, certo? Depois, os que estiverem vivos na época, certo? Serão arrebatados. Os santos vencedores que foram martirizados nas gerações passadas são ressuscitados e arrebatados ao trono de Deus. Isso está em Filipenses 3, 10 e 11. Depois, os santos vencedores que amadurecem primeiro, porque vai haver os que amadurecem depois, certo? Até mesmo durante a grande tribulação, vai haver os que amadureceram. A força, né? A força. Então, os santos vencedores que amadureceram primeiro e que vivem nesta era, que estiverem vivos, são arrebatados ao monte Sião celestial. Já vimos sobre o monte Sião, isso está em Apocalipse 14, 1 a 5. Volta um pouquinho aqui, isso aqui está falando de nós se estivermos vivos, né? Vamos lá, Apocalipse 14, 1 a 5 fala: olhei, e eis o Cordeiro em pé, Apocalipse 14, 1. E eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento
144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Certo? Versículo 4, são estes os vivos, os vencedores, que não se macularam com mulheres, porque são castos. Mulheres se refere à prostituição. São estes os filhos de Deus que não se prostituíram. Lembra da prostituição com a meretriz, com a igreja da igreja em Tiatira? É desse tipo de prostituição, tá? Porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, são eles, olha para o lado eles aí. Por favor, irmãos, por favor, olha para o lado que você vai ver eles aí, está do seu lado, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Então o segredo é seguir o Cordeiro. Seguir o Cordeiro, irmãos. Seguir o Cordeiro é seguir a palavra do Cordeiro, é seguir o falar do Cordeiro. Não é ficar questionando, arrazoando, por que isso, para que isso, para... Não, irmãos, é seguir o Cordeiro, certo? Por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus, maninha. O que é primícia? Os primeiros, é o primeiro fruto. Primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. 144.000 é um número representativo. Não quer dizer que seja literal. 144.000 vencedores. Mas, Pedro já falou sobre isso. Mas, se você olhar a totalidade da cristandade na terra, se você olhar a totalidade da cristandade dos que foram salvos, dos que creram no Senhor e foram genuinamente salvos, então você percebe-se que os vencedores vão ser uma porcentagem muito pequena dentro do número da cristandade. Entendeu? Aí você entende da importância de negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir o Senhor. Amém. Certo? Os restantes, presta atenção, você foi arrebatado. Aleluia! Oh, Senhor! Mas também tem os restantes. Os restantes crentes, vencedores, que vivem nesta era. Isso aqui é os restantes dos crentes que foram vencedores. São arrebatados à presença de Cristo. Abra comigo Apocalipse 3, versículo 10. Apocalipse 3, 10 fala o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então esse restante, no último momento, presta atenção, no fechamento dos 3 anos e meio, primeiro as primícias serão arrebatados. Primeiro, os que morreram e foram vencedores são ressuscitados e arrebatados. Depois, dentre os primeiros 3 anos e meio, num período, seja no primeiro ano, no segundo ano, os vencedores, as primícias, que são os vencedores mais maduros, serão arrebatados. No final dos 3 anos e meio, no finalzinho, antes da grande tribulação, o restante dos vencedores serão arrebatados. Então, irmãos, vencedor, que é vencedor, não passará pela grande tribulação. Aí o que acontece? Quer ver o que acontece?
Apocalipse 12. Perdão, Apocalipse 13, versículo 1. Você sabe que eu falei, presta atenção no que eu falei a respeito do anticristo, Gleuto? Que será aquele homem, aquela pessoa, 3 anos e meio, muita paz, e esse homem fará, irmãos, muitas obras, muitas coisas para a humanidade. A humanidade vai adorar esse homem. A humanidade vai, ó, esse é o cara. Chegou a nossa salvação, para os judeus, né? Para os judeus, mas para os restantes da humanidade, ele vai ser aquele homem, né? Porque para os judeus, eles esperam o Messias, que é o que trará a paz e a reconstrução do terceiro templo. Mas para o restante da cristandade, que já conhece que o Messias já veio, será para o restante aquele homem que é o cara. Então, irmãos, nos primeiros 3 anos e meio, esta pessoa, presta atenção nisso aqui, esta pessoa não terá necessariamente nela o espírito do anticristo, nos primeiros 3 anos e meio. Ela será sim uma pessoa boa, será sim uma pessoa, porém com a função, infelizmente, é a mesma função de Judas. Lembra que Judas tinha já entregue o Senhor? Antes de sentar à mesa, lembra disso? Quando Judas senta na mesa, que Jesus anuncia ao traidor, o que a Bíblia fala? Que eis que entra em Judas Satanás. Antes Satanás não tinha entrado em Judas. Judas poderia talvez ali parar com aquilo, mas irmãos, a Bíblia, as profecias precisam se cumprir. Se não fosse Judas, seria outra pessoa, certo? Então esse homem terá esse desígnio. Mas, quando atingir 3 anos e meio, o mundo estará em ordem, as economias, tudo, a segurança, tudo em ordem. Chega Apocalipse 13 e fala o seguinte, versículo 1, presta atenção. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Presta atenção, creio eu, digo eu, não Senhor, creio eu, que o anticristo não será judeu. Certo? Porque João estava onde? Quando João escreveu Apocalipse, quem sabe? João estava na ilha de Patmos. E João é uma ilha, óbvio, tem um mar. É uma ilha, tem um mar, certo? E na ilha de Patmos, o mar que banha a ilha de Patmos era o mar Egeu. Então a ilha de Patmos não está em território judeu, está em território gentil, certo? Então quando João vê emergindo do mar, que é a besta, o anticristo, ele vê emergindo do território gentil, certo? Então creio eu, digo eu, não Senhor, que não serão judeus, serão gentil. Aí ele fala o seguinte, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi, olha o que aconteceu, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Golpeada de morte matou, certo? Então, ou seja, este homem, que esse é o anticristo, no período da metade da semana, ele será golpeado de morte. Certo? Ele tomba, ele morre. Olha só o seguinte. Mas a ferida mortal foi curada. Foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Pensa numa coisa, meu irmão. Pensa numa coisa. Esse homem que era adorado, Rodrigo, o homem que é o caro, o homem que é o... morreu. Aí o povo vai plantear, irmãos.
Oh, agora e agora, o que será de nós? Quem continuará cuidando de nós, cuidando das nações, trazendo a paz, trazendo uma boa economia, trazendo uma boa segurança? Você está entendendo? E o homem está lá sendo velado em nível mundial. Velado em nível mundial, com pompas, com honras de Estado. De repente, os olhos do mundo inteiro vendo, porque naquela época, se a tecnologia hoje já permite muito disso, imagine naquele dia. O povo todo vendo, aí o que acontece? O homem levanta. Preste atenção no que vai acontecer. Mas a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, fazendo o quê? Seguindo a besta. Porque se maravilhou, o homem ressuscitou, esse é mesmo cara. Mas ele já não mais ressuscitará como aquele primeiro homem. Ele já ressuscitará, o que a Bíblia nos fala, com o espírito de Nero. Quem foi Nero? Nero foi o pior, foi o homem mais maligno, um dos mais malignos usados pelo diabo que já pisou nessa terra, foi o imperador Nero. Queimou cristão vivo, jogava para bicho, jogava para leão, e fazia, irmãos, matou os próprios filhos. Nero foi... Então o espírito de Nero entra nesse homem, aí levanta-se, não mais aquele homem, levanta-se o anticristo. Então quando ele levanta, nesse período que aconteceu esse ato, os vencedores já terão sido arrebatados, porque quando ele voltar e ressuscitar, já vai ressuscitar cheio de cólera e ira. Volta comigo para Apocalipse 12, eu vou correr que o meu tempo já passou a metade. Apocalipse 12, fazendo o seguinte, olha, aí os vencedores foram arrebatados, certo? Para onde, Gleuton? Para o trono de Deus. Gleuton vai estar face ao trono de Deus, no terceiro céu. Só tem uma oportunidade. Uma oportunidade para eu e você vermos o trono de Deus no terceiro céu. Porque depois disso vai ser nos ares. Só tem uma oportunidade. Sabe qual que é a oportunidade? Se você for um vencedor e ser arrebatado antes da grande tribulação. Você verá o que Paulo viu. Fui arrebatado ao terceiro céu. Você verá o que João viu. Apocalipse 4:1. Viu uma porta aberta. E uma voz que me chamava, sobe para aqui. João viu, Paulo viu. Os vencedores verão esse terceiro céu, que é a morada de Deus. Mas quando esses vencedores forem arrebatados, Gera, eles vão fazer uma escala. A viagem não é direta. O avião vai ter que fazer uma parada. Entendeu? Os vencedores? Aí o que vai acontecer? Os vencedores param nos ares. Irmãos, são quantos céus? 3. Onde é o primeiro? Primeiro é o que você está vendo aí, o primeiro céu. Mas Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta é contra carne, não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades nas regiões. Onde são as regiões celestiais? Segundo o céu, acima desse e abaixo do terceiro. Aí não é mais nem a terra em si. É o terceiro céu, está acima disso. O segundo, perdão. Então os vencedores sendo arrebatados por Deus, olha, irmão, você não está conseguindo ver isso aqui não? Ou você não consegue ver você não, irmãos? Irmãos, às vezes dá uma aflição, sabe? Você está, Senhor, estou subindo com o Senhor, estou sendo arrebatado. Senhor Jesus, irmãos, vocês têm que anelar isso, irmãos. Senhor, eu preciso ser um vencedor. Se eu quero ser um vencedor, eu quero estar nas bodas, eu quero estar com o Senhor. Senhor, me acorda, me desperta, Senhor, do sono, da apatia, da falta de fé, Senhor, do desânimo. Senhor, me cura, Senhor. Irmãos, é isso. Aí você vai subir, eu estou falando, eu estou vendo isso, irmãos. Você vai subir, aí vai haver uma escala no segundo céu. Aí vai haver uma batalha. Apocalipse 12 fala o seguinte, Apocalipse 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Os seus anjos
pelejaram, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão está onde ainda? No segundo céu, nas regiões celestiais. Os principados e potestades. A batalha vai ser nos ares. Então, quando os vencedores sobem, batalha. Então, se você não estiver preparado para a guerra hoje, você não vai estar naquele dia. Se você não se alistar para o exército hoje, dá sua cara a tapa, irmãos, para sair na rua e orar por alguém tua mão, não, você não vai conseguir. Você está entendendo o negócio, a seriedade disso? Não. A vergonha, irmãos, vai te impedir de reinar com o Senhor. A vergonha que você tem de orar por alguém, a vergonha que você tem de parar alguém, a vergonha que você tem, não, aquele camarada é meu conhecido. Ele sabe quem eu fui, então não vai adiantar orar por ele, irmãos, essa vergonha vai te deixar fora do reino. Sério, irmãos? Aí vai encontrar quem? De testa com quem? Satanás. Nos ares. A batalha vai ocorrer lá. Depois que a batalha ocorrer lá, os vencedores sobem e Satanás desce. Você quer estar onde? Porque ele vai ser, irmãos, lançado por terra. Olha, Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejarão contra o dragão, também pelejarão contra o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram quem? O dragão. Nem mais se achou no céu o lugar. Eles não mais vão estar lá, porque não se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Assim foi atirado para onde? Para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: quando você chegar, quando os vencedores chegarem no terceiro céu, vai haver uma recepção de coral de anjos. Olha, você vai ser, irmãos, dá vontade de pular, não dá? Dá vontade de você vai ser recepcionado pelas miríades de anjos. Olha o que aconteceu, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Eles, pois, o venceram. Se você é um vencedor hoje, você será um vencedor naquele dia. Se você não vence hoje, você não vai conseguir vencer naquele dia. Hoje nós já podemos vencer os ataques malignos usando o quê? A palavra e o sangue. Olha aqui, eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Oh, Senhor Jesus, você pode vencer hoje essa batalha usando o sangue e a palavra, emergindo na palavra. Não é à toa, irmãos, quando é postado no grupo da igreja ali os itens da imersão, irmãos, nós precisamos emergir nessa palavra. Assim nós iremos vencer o inimigo, mas também usando o sangue, porque a maior forma que Satanás escraviza um filho de Deus hoje é o deixando debaixo de acusação. Então, se eu não aplico o sangue, eu fico debaixo de acusação. Entendeu? Usa o sangue, irmãos, e usa a palavra. A palavra, irmãos, é o sim de Deus. A palavra é a direção de Deus. A palavra é para mim, a palavra é para você. Senhor Jesus. Aí o que aconteceu? Por isso, festejai, ó céu em festa, olha, recebendo os vencedores. Festejai, ó céus, e vós quem? Que vai habitar? Os vencedores. Os céus já estão em festa. Aí o Senhor fala: festejai vocês também, vencedores, os que nele habitais, porque vai estar habitando lá. Aí já começa o problema. Ai da terra e do mar. Aí você fala assim: não, Satanás vai ser expulso para a terra. Eu vou pegar um barco, eu vou pegar um navio e eu vou ficar 3 anos e meio em alto mar. Eu vou correr de Satanás.
Você está entendendo isso aqui? Não. Eu vou correr agora. Os ataques vão ser na terra? Deixa eu pegar o meu barco e ó, alto mar, alto mar. Não. Ai da terra e do mar. Então não vai ter para onde correr, meu irmão. Não vai ter para onde correr. Nem se você for para uma estação espacial da NASA no espaço, você não vai conseguir fugir disso aqui. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Sabe o que é a cólera? E ele estava cheio de grande. Ele em si já é maligno. Agora imagina cheio de cólera. Quando esse camarada, esse ser pisar nessa terra, irmãos, literalmente, o bicho vai pegar. Não, hoje não é nem... hoje não podemos nem mensurar. Porque o Senhor falou em Mateus 24, que nunca houve nem haverá tamanha tribulação e sofrimento na terra. Onde você quer estar? Senhor Jesus, onde você quer estar? Irmãos, eu quero estar com o Senhor nos ares, no terceiro céu. Senhor, e ali, irmãos, e ali, aleluia, reinando com o Senhor. Aí ali você vai estar com o Senhor, você vai estar contemplando o que Paulo viu, repito o que João viu. Senhor Jesus, já passou 40 minutos do meu tempo. Misericórdia. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa aqui é antes da grande tribulação, certo? Quer ver depois? Você tem que ver, porque senão você não vai dar uma plumada na sua vida espiritual. Deixa eu ler rapidinho para você aqui, eu não vou detalhar, embora eu às vezes detalhe alguma coisa, né? Durante a grande tribulação na terra, lemos aqui agora, o diabo é lançado à terra, persegue os santos e atormenta as pessoas mundanas. Isto começa com a quinta trombeta e dura 3 anos e meio. Certo? No meio da semana, 3 anos e meio, o anticristo quebra a aliança, eu já falei, opõe-se a Deus, persegue o povo de Deus e pisa a santa cidade durante 42 meses. 42 meses dá quanto? 3 anos e meio. Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala, né? Daniel 9, 27. Fala o seguinte, Daniel 9, 27, rapidinho comigo, fala, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora, volta para Apocalipse. Versículo 2, 11, capítulo 11, versículo 2, fala, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes, por 42 meses, calçarão os pés à cidade santa. Agora Apocalipse, nós lemos Apocalipse 13, né? Agora é o seguinte, o falso profeta, eu notei aqui, o falso profeta faz grandes sinais para enganar as pessoas e as obriga a adorar a imagem do anticristo. Então as pessoas serão enganadas por sinais. Vai fazer muitos sinais, então irmãos, nós não podemos ficar buscando aí sinais exteriores, sinais extraordinários. Porque muitos serão enganados por causa dos sinais. Certo? Por causa dos, entre aspas, milagres. Certo? Nós não corremos atrás dos milagres. Marcos fala que os milagres acompanham os que creem. Certo? Então, aí, nesse momento, grande tribulação, vai haver um anjo que prega o evangelho na terra. Isso está em Apocalipse 14, vai um pouquinho para frente, Apocalipse 14, versículo 6, fala o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que
se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, ou seja, vai haver um anjo no período da grande tribulação, pregando o evangelho, para que as pessoas se arrependam e adorem a Deus, certo? Passou esse tempo, essa pregação do evangelho pelo anjo, aí Deus dá início aos flagelos na terra. Deus dá início, Deus usa flagelos incomuns e calamidades sobrenaturais para destruir o mundo e o reino do anticristo. Onde você quer estar? Quer ler comigo? Vamos lá. Apocalipse 6, versículo 12. Apocalipse 6, versículo 12. Presta atenção. Fala o seguinte: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isso aqui vai acontecer na terra, Gluto. Na terra, tá? Do seu lugar. Isso. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os reiãos. Sabe? Os poderosos da terra. Os poderosos que acham que não precisam de Deus, que confiam em si mesmo, confiam na sua riqueza, confiam nos seus bens, confiam na sua força. Sabe o que vai acontecer com eles? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós a aflição. Cai sobre nós, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Agora, capítulo 8, versículo 1 fala: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Houve silêncio no céu. Versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Aí, meu irmão, aí o negócio vai acontecer na terra. Você está entendendo? Eu vou terminar só isso aqui por causa do tempo. Outra reunião, nós continuamos. Amém? Os irmãos estarão indo para a conferência aí. Nós esperamos os irmãos voltarem para depois nós damos continuidade num tempo oportuno aí. Mas eu gostaria de ler com você aqui. Deixa eu terminar aqui, lendo o capítulo 8, fala o seguinte: vi outro anjo. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Versículo 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Mas não é esses trovões hoje que nós estamos desfrutando não, entendeu? Houve, qual que é o hino? Relâmpagos. Não, isso aí é hoje, né? Isso aí é os seres viventes, zigue-zagueando sobre a terra. Isso é maravilhoso, isso é obra de Deus. Mas o ritmo do céu, mas naquele dia o ritmo do céu, meu irmão, vai ser diferente. Não queira estar no ritmo do céu naquele dia não, viu? O negócio vai pegar, certo? Versículo 6, então 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Cada trombeta algo acontece na terra. Primeira trombeta, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo de mistura com sangue e foram tirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta e uma
como grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Corre para o mar. Vai fugir do mar, no mar, né? E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Terceira trombeta, terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo alto, pelo meio do céu, dizia em grande voz, agora isso aqui que eu falei, ai, ai, ai. Irmãos, ouviu esse ai aí, não queira ouvir esse ai. Dos que moram na terra, lembra-se que você já vai estar no terceiro céu. Amém? Lembra-se disso. Você já está com medo aí no seu lugar. Está lendo isso aqui, eu nem estou querendo ler mais, deixa eu já arrumar jeito de ir embora. Porque o negócio, irmãos, mas você já vai estar no terceiro céu. Senhor Jesus, que maravilha, né? Mas, por causa da terra, por causa das restantes vozes da trombeta, quando chegou na quarta, a águia falou, ai, 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 porque ainda falta 3 trombetas. Por causa das 3 trombetas que ainda falta tocar. Quinta trombeta, o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e saiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder, como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Versículo 5, foi-lhes também dado, não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens, presta atenção, naqueles dias, os homens buscarão a morte. A ânsia, o negócio vai ser tão intenso como vai falar, gente, deixa eu cortar o meu pulso, deixa eu pular desse prédio, deixa eu pendurar numa corda aí que eu não estou aguentando. Mas não vai morrer não. Não é isso? Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos é semelhante a cavalos preparados para a peleja, e na sua cabeça havia como que coroas parecendo ouro, e seu rosto era como rosto de homem. Vou para a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo, o sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Você não sabe o que é esses 4 anjos aqui? Não. Depois a gente fala. Foram, então, soltos os 4 anjos. Pensa, irmãos, pensa num ataque a isso aqui, os 4 anjos, que se achavam preparados para a hora ou dia, presta atenção, vai haver hora, vai haver dia, vai haver mês e vai haver ano, para que matasse a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. 20.000 vezes 10 milhares. 20.000. Já é muito? Vezes 10 milhares. Pronto. A cavalaria dos ataques sobre a terra. Irmãos, parei aqui. Jesus é o Senhor. Pensa em você como um vencedor. Não queira estar. Mas o que eu preciso fazer, irmão? Irmão, obedecer a palavra profética, irmãos. Às vezes é tão difícil. Olha, você vê a igreja em Carlos Chagas, nem saindo para a pregação do evangelho está. Porque quando é posto, vamos sair no sábado, irmãos, há uma dificuldade muito grande. Então, irmão, o Senhor não quer muito de nós não, o Senhor quer que nós sejamos
na próxima mensagem que nós continuarmos, em algum dia, nós vamos ver todo o segredo, irmãos, o segredo em reinar com o Senhor no mundo que é de vir, no reino milenar, Vaninha, participar das bodas. Depois das bodas vai haver o reino, certo? Aí Satanás vai haver sido aprisionado, a besta, o falso profeta, já terão sido lançados para o lago de fogo, a besta e o falso profeta, Satanás acorrentado, corrente nele, 1000 anos preso, 1000 anos. Neste momento haverá o estabelecimento do reino na terra. Você que foi, deixa eu resumir rapidinho, você foi arrebatado, aleluia, participou, irmãos, está lá no terceiro céu vendo, deixa eu ver que morada, que lugar maravilhoso, nem daqui eu quero sair. Por que você acha que Pedro, Vaninha, no Monte da Transfiguração, falou com o Senhor assim, Senhor, bom é estarmos aqui? Porque Pedro teve um vislumbre, embaçado do que será o reino, Anísio. Pedro só teve um flash do que será o terceiro céu, certo? Aí o que Pedro falou? Bom estarmos aqui. Os vencedores vão falar com o Senhor, precisa mesmo sair daqui? Bom estarmos aqui, Senhor, olha que lugar. Irmãos, você não faz, a sua mente não capta isso, nem a minha. Aí, presta atenção. Aí depois, 2 Coríntios 5,10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Os vencedores, o tribunal será armado nos ares. Os que morrerem são ressuscitados, os vencedores descem e todos comparecem perante o tribunal. O que esse tribunal ditará? Quem entra e quem não entra para o reino milenar? Para os 1000 anos, entendeu? Por que os 1000 anos? Os 1000 anos, irmãos, vai ocorrer o reino de Deus, o estabelecimento do reino na terra. Vai haver a parte celestial, que é os vencedores que reinarão com o Senhor. Reinarão sobre quem? Mateus capítulo 25, na próxima reunião nós vamos ver as nações, que são as ovelhas, que fala? Tem os cabritos, né? As ovelhas. Porque durante a grande tribulação, durante a grande tribulação, os filhos de Deus que ficarem, Vanusa, que não tiverem a marca da besta, não poderão comprar, não poderão comer, não poderão, você está entendendo? Mas vai haver aquelas pessoas que ajudarão os filhos de Deus, que serão misericordiosas. Aí lembra que o Senhor falou? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Essas pessoas terão da parte do Senhor misericórdia. Os que não ajudarão, trono branco. As que ajudarão serão transferidas para o reino milenar. Então, para essas pessoas que ajudaram o povo de Deus durante 1000 anos, Deus vai precisar de uma turma para cuidar delas, que são as nações. Então, se você foi aprovado, eu acredito, irmãos, que o vencedor vai ser aprovado. Você está entendendo? Lógico que isso já foi vencedor. Mas, quem ainda ficou nessa terra, passou pela recuperação, 3 anos e meio, sofrimento, batalha, fome, escassez, ainda não amadureceu, aí vai apresentar diante do tribunal de Cristo. Senhor, aí já é pelas obras. Senhor, aí o Senhor fala, deixa eu pegar as suas obras. Queimou? Feno, palha e madeira. Aí, irmãos, durante o reino milenar, 1000 anos, haverá o reino de Deus nessa terra. Os vencedores reinarão com o Senhor, com Deus. Já os judeus, que serão salvos pelo Senhor, quando o Senhor aparecer e pisar, quem leu Apocalipse, sabe, Mateus, pisar no Monte das Oliveiras e salvar uma parte dos judeus que estarão sendo atacados pelos reis,
esses crerão em Jesus, virão ele, opa, esse é o Filho de Deus, serão salvos. Então esses judeus que serão salvos, serão responsáveis por ensinar às nações os ritos de adoração a Deus. Entendeu? Então, irmãos, aí depois, Satanás é solto, passa nele a sentença, né? A execução, e ele é lançado para o lago de fogo. Aí, irmãos, acabou o mal. Aí, Apocalipse, vai lá para Apocalipse 22, né? 20, Senhor Jesus, me deu um branco. 21, isso aí. Senhor Jesus. Novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Então, ou seja, os que, aí presta atenção, vai haver o reino, o ambiente do reino, a esfera do reino, em que os vencedores reinarão. Não é eternamente, é 1000 anos. 1000 anos, o reino. Depois vai vir a nova Jerusalém. Mas nesse reino, quem foi aprovado diante do tribunal de Cristo, Gleuto, vai reinar com o Senhor. Se você está aprendendo a cuidar hoje, se Deus te confiou uma pessoa para você cuidar hoje, é para você ser treinado para cuidar naquele dia. Então, irmãos, assuma o seu encargo, assuma a sua responsabilidade. Senhor, eu quero ser aperfeiçoado, porque naquele dia eu quero que o Senhor conte comigo. Eu quero que o Senhor me confie. E o Senhor vai confiar, irmãos, cidades. Marilene vai cuidar de 2. De acordo com a parábola dos talentos. De acordo com o azeite na vasilha. Aí você entende que para participar do reino, não é somente ter vida, 5 virgens. Mas é preciso também ter vida. Que eu falo ter vida, ter o azeite nas vasilhas. Mas também a metade da parábola de Mateus 25 é o quê? Obras, serviço. Bem-aventurado, servo fiel e prudente. Entra pro gozo do seu Senhor. E quem for participar do reino, 1000 anos lá, reinando com o Senhor, maravilha, cuidando das nações, mas vai vir uma outra parte, separada, chamado disciplina. Aí esse lugar, que é o lugar onde Mateus fala, que haverá choro e ranger de dentes, 1000 anos só. Jesus é o Senhor? Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, diretamente, de forma direta e breve, se alguém tiver algum sentimento, depois em tempo nós continuamos, porque o foco não é nem isso que eu falei agora. O foco, irmãos, é tocar na alegria de reinar com o Senhor, como falou na quinta-feira, né, reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Amém? Reinar festejar por 1000 anos, esse é o foco. Mas numa reunião mais para frente, nós damos continuidade. Amém? Se alguém quiser compartilhar de forma direta, Jesus é o Senhor. Mas vamos ser breves, né? Por causa do horário. E desculpa, irmãos, pelo horário, viu?